Em Hunter x Hunter, o Império Kakin possui a Urna das Sementes, que tem uma das habilidades Nen mais complicadas, confusas e esotéricas da série. Com uma gota de sangue, ela gera um ovo que mais tarde eclode em uma besta de Nen guardiã. E o mais curioso é que a besta é senciente e não necessariamente obedece ao seu dono. Some ao fato de que a maioria daqueles que ganharam essa besta nunca nem tiveram contato com o uso do Nen. E você tem um dos maiores poderes já criados nessa série. Mas então, o que é a urna, as bestas e o ciclo de maldição que vai gerar a árvore de Kakin? Quer saber mais desses grandes mistérios? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente muito bem empolgados. Retorno de Hunter x Hunter acaba deixando fresco na mente dos fãs o que está acontecendo atualmente no arco de sucessão. Que por mais complexo e grandioso que ele seja, dá pra você ter uma noção do que está acontecendo. E com isso podemos adentrar em grandes mistérios que habitam esse arco e principalmente o Império Kakin. Vamos falar hoje da Urna das Sementes, das bestas de Nen e claro, os 14 caixões que compõem esse grande mistério da jornada em direção ao continente escuro. Assiste até o final porque esse vídeo está muito legal, bem explicadinho e vai elucidar grande parte das suas dúvidas. Ou melhor, talvez plante mais algumas. Não estou aqui para explicar nada, estou aqui para confundir. Se você é novo no canal, assiste na maciota, como dizia Yusuke Urameshi. Se gostar, peço para você escrever. Se já é um caçador nível Jim Freaks sem abandonar o filho, faz o quê? Dispara o dedão no like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os grandes mistérios que envolvem a Guerra da Sucessão. Então vamos lá meus amigos, confesso que entender a mecânica da Urna das Sementes é um desafio quase homérico, porque é uma das habilidades mais complexas da série, sobrecarregada com várias limitações para lá de enigmáticas que Yoshihiro Togashi ainda não revelou e nem sabemos se ele realmente vai. Mas para entendermos a urna precisamos entender primeiro outras duas coisas que estão intrinsecamente ligadas a ela: as bestas guardiãs de Nen e claro, um dos meus mistérios favoritos e mais interessantes desse arco, que são os 14 caixões com um propósito oculto e estranho. Afinal, se a ideia da Guerra de Sucessão é que haja apenas um sobrevivente entre os 14 príncipes, deveria haver apenas 13 caixões, um para cada príncipe morto. Como resultado, a dedução mais óbvia aqui é que o 14º caixão seja para o próprio rei Nazubi. Quando conhecemos Nazubi pela primeira vez, descobrimos que a sua principal motivação para se estabelecer no continente escuro é o seu legado. Aliás, se você quiser saber mais desse grande plano dele, o Master Plan, eu fiz um vídeo muito legal, tá bom? Vou deixar aqui no card, dá um confere. Mas bem, voltando aqui, as suas ações se assemelham às de alguém que sabe que a sua morte é iminente. E por que a preocupação repentina então sobre a sua imagem póstuma? Bom, no capítulo 382 ele nos informa que também faz parte da cerimônia e que tem um dever a cumprir e não pode morrer até lá. O dever em questão é reunir os seus filhos falecidos nos caixões misteriosos. E uma vez que essa tarefa esteja completa, Nazubi morrerá de bom grado e ocupará o 14º caixão. E tudo isso é uma condição de Nen existente para a Urna de Sementes. Uma coisa é certa, a tarefa que Nazubi tem que executar é da maior importância. O navio Baleia Negra muito provavelmente vai afundar como resultado do caos abaixo do Convés, fornecendo uma história de capa perfeita para encobrir a Guerra de Sucessão. Se Nazubi pretende isso, ainda é um debate, mas tenho quase certeza de que ele sabe que vai acontecer. E pode ser por isso que o design da sala dos 14 caixões tem runas de Nen que vimos lá na Ilha da Ganância, para garantir que essa sala não seja destruída caso o resto do navio venha a afundar. Outra razão mais prática para a morte de Nazubi são as regras tradicionais da Guerra de Sucessão. Normalmente um imperador governa para a vida inteira e não abdica do trono após aceitá-lo. Segue-se que Nazubi deve estar morto até o final do concurso de sucessão para que o vencedor, um dos seus filhos,
possa legalmente e inquestionavelmente tomar seu lugar e com isso herdar duas coisas importantes: continuar expandindo o Império Kakin e gerar uma leva de muitos filhos até que a próxima guerra seja iniciada. Um ciclo violento que acaba sendo criado, e as mortes dos príncipes e os caixões acabam tendo uma grande importância para a próxima guerra. Tudo porque eles são aqueles que geram as bestas de Nen guardiã da próxima geração. Então, sabemos o propósito dos caixões: reunir as almas dos participantes. E agora podemos dar uma olhadinha nas bestas espirituais guardiãs, ou simplesmente bestas de Nen. Inicialmente, se acreditava que essas bestas eram uma combinação de emissão e manipulação. Mas acontece que em 2023... Togashi soltou um memorando de Nen em uma exposição que acabou sendo feita em seu nome e que elucidou a categoria de muitos personagens importantes. E com isso deixou tudo mais claro sobre as habilidades de outras figuras importantes. E isso inclui as bestas guardiãs. Hoje podemos afirmar que essas bestas de Nen de Kakin entram no campo da conjuração. E tudo isso graças a Togashi nos mostrar que Knuckle era um conjurador e não um emissor, como se acreditava. E aí você se pergunta por que achavam que Knuckle era um emissor? Por conta do Razor e os seus jogadores de vôlei da Ilha da Ganância. Pois é, o Razor também cria bestas de Nen. Mas qual a diferença de uma besta de Nen de um emissor e de um conjurador? Para deixar tudo mais claro para vocês, as bestas Nen conjuradas são essencialmente seres sencientes. Elas pensam por si próprias e existem fora do usuário Nen, como o Hackaware, o APR de Knuckle, que invoca uma besta de Nen também senciente. A principal coisa que distingue bestas de Nen de emissão, como as de Razor, para as bestas de Nen conjurada, é que conjuradas têm suas próprias habilidades e são verdadeiras invocações que não dependem do seu usuário para existir e não são controlados pela sua aura. Dado esse novo gráfico de Togashi, agora sabemos que Knuckle é um conjurador e ao usar o Hackaware, ele é capaz de conjurar uma besta de Nen que possui seu próprio conjunto de habilidades. Hackaware é indestrutível, o que para uma besta de Nen feita de emissão seria impossível, porque sua aura está diretamente ligada ao poder do usuário que está emitindo ela. Mesmo quando Knuckle está dormindo ou está longe, Hackaware vai permanecer em um inimigo para sempre, a menos que cumpra as suas condições. Agora, dados os capítulos recentes do arco de sucessão, sabemos, bom, que as bestas de Nen dos príncipes são de fato conjurações, não emissão. Isso é óbvio porque cada besta espiritual guardiã tem suas próprias habilidades separadas do Hatsu dos príncipes, que inclusive nem usam nem alguns deles. E agora você pode estar se perguntando, bom, como as bestas de Nen podem ser invisíveis quando a conjuração é visível? O Togashi ele aborda isso no capítulo 372. Ele afirma que uma besta de Nen de Kakin não precisa ser visível. Elas simplesmente usam restrições para serem invisíveis para as pessoas normais. E isso acaba confirmado quando vemos a besta Nen de Kacho, que despertou depois da sua morte e tomou a forma dela. E agora ela protege a sua irmã Fugetsu. Pessoas normais podem ver ela tranquilamente porque é assim que ela quer. As bestas Nen conjuradas são sencientes e agem por conta própria. E não à toa, a besta Nen de Kacho agora inclusive participa de um planejamento para matar o príncipe Ilusurus. Ou seja, elas podem ou não aparecer para quem elas quiserem. Por fim, o nível de poder e aura da besta Nen conjurada não depende do príncipe usuário. Elas apenas se moldam a partir da personalidade ao qual nasceram. O capítulo 404 confirma isso quando o Kurapika nos diz que o príncipe Zhangli é ótimo em fazer negociações e manipulações sutis. E a sua besta Nen faz o que? Gera moedas usadas em negociações e também permite manipular quem detém essas moedas por um certo período. E aí você se pergunta, como essas bestas agem por conta própria mesmo com príncipes que não sabem usar Nen? Isso é o resultado da conjuração e da cerimônia da urna de sementes. Quem as conjura é a própria urna, mas claro, com um custo único. Para cada besta gerada, uma alma deve ser devolvida
após a morte do usuário. As bestas Nen em si são separadas do usuário Nen e têm suas próprias afinidades Nen. Seu objetivo é proteger os príncipes, quer eles gostem ou não. E eles também obedecem a certas regras, como as bestas Nen de um príncipe não podem atacar a besta Nen de outro príncipe. E o ponto chave a ser notado aqui é que as bestas guardiãs são criadas no momento da morte de algum indivíduo. E no entanto, isso exigiria uma grande quantidade de energia. Kurapika chega inclusive a teorizar o quanto seria difícil para criar isso através da urna das sementes. Mas é muito possível que ela está sendo reabastecida desde o início da primeira guerra de sucessão, que pode remeter a séculos atrás. Em outras palavras, uma morte é necessária para dar à luz a uma nova geração de bestas Nen. Dizem que as bestas possuem alguém intimamente relacionado aos mortos, apoiando ainda mais esse ponto. Podemos assumir que a geração atual de bestas de Nen foi gerada pela morte do pai do rei Nazubi, o governante de Kakin anterior a ele. E isso também significa que a morte de Nazubi agora vai gerar bestas de Nen para os filhos do seu sucessor. Se seguirmos essa linha de pensamento, começaremos a ver a ideia de um ciclo de sucessão e não uma guerra. As bestas de Nen não se manifestam imediatamente após a morte. Ao invés disso, assumem a forma de um ovo e só eclodem quando as condições iniciais de uma nova guerra acabam sendo atendidas. E claro, surge a grande dúvida: o que exatamente a urna gera, faz ou funciona? Ela basicamente cria uma maldição. Lembram do exorcista Nen lá da Ilha da Ganância, que criou uma besta de Nen também após o exorcismo de Kuroro? Os príncipes têm bestas Nen dadas a eles de uma maneira pra lá de estranhas, porque nenhum deles tinha Nen desperto antes de receber essas feras. Suas bestas parecem ser um presente direto de um ritual de Nen post-mortem muito forte e intenso. E é por isso que todos, exceto um, vai morrer. Provavelmente para continuar alimentando esse ritual que é forte o suficiente para conjurar feras de Nen em um indivíduo que não tem um Nen desperto. E lembre, o Nen fica mais forte após a morte. E sabemos que as bestas guardiãs estão aqui não de graça, mas se alimentando dos seus hospedeiros, ou seja, puxando a aura deles. Então sabemos dos caixões e das bestas. E por fim podemos entender a urna. Basicamente, Togashi traz o conceito da toxina do verme, ou Kodoku, que é uma maldição folclórica japonesa em que insetos são colocados em um jarro e o sobrevivente desses insetos é usado para criar um veneno que causa maldições. E você muito possivelmente já viu o Kodoku em outras séries sendo utilizadas. Em Jujutsu Kaisen mesmo tivemos isso com o Megumi Fushiguro sendo mergulhado por Sukuna em um banho de maldições feito de diversos espíritos amaldiçoados para ele virar essa amálgama de puro mal. Ou então outro exemplo que me surge na mente aqui, Baki. Temos Ryuko Yanagi, que usava a mão venenosa, que ele faz de uma forma mais literal aqui, usando o ritual Kodoku, onde ele prepara esse composto venenoso especial que consiste em várias plantas tóxicas e insetos venenosos, e depois mergulha as suas mãos ali para criar um soco para lá de perigoso. Então em Hunter x Hunter, os príncipes são os insetos, lutando para ser o sobrevivente. Os outros mortos se tornam apenas o ingrediente que gera a próxima toxina, ou seja, as bestas de Nen. Inclusive, levantando um ponto legal aqui, não sei se já perceberam, mas a urna de sementes de Kakin é igualzinho o vaso de imitação de Zephyr que surge em Orknil. São parecidos, né? Zephyr nos conta que foi ao mercado pegar de volta todas as suas réplicas porque ele ficou mortificado ao ver o quão mal feitas elas eram. Eu não acho que o Togashi usou o visual da urna à toa aqui. E se for verdade que ele tentou talvez replicar a urna de Kakin, surge uma grande questão. Como Zephyr sabia sobre a urna de Kakin? Porque pegamos o próprio Tsuridori Ri, que ele não sabia sobre isso, ou pelo menos parecia não saber. E ele tem padrões muito altos aí de conhecimento geral sobre artefatos. Então essa resposta das réplicas pode ser algo que salve o Kurapika mais à frente, com Gon e Killua participando do arco mesmo à distância e nos dando a resposta. Curiosamente, a urna de Kakin se parece também
com a forma como a calamidade Papu deixa as suas vítimas. Então isso é a urna, um Kodoku, um ciclo de maldição com Nen post-mortem que gera bestas ao custo das vidas perdidas na guerra. Sabemos que restrições de Nen que se ligam à morte são as mais poderosas que existem. Vide Kurapika e sua cadeia de julgamento, a sua corrente apontada para o seu coração, ou Gon adulta abandonando praticamente todo o seu futuro. Se assumirmos que os concursos de sucessão estão acontecendo há muito tempo, o primeiro rei de Kakin, o criador do ritual, parece ter feito uma suposição de que todos os vencedores sempre teriam as mesmas aspirações que ele. O que significa que eles gostariam de sediar a sua própria guerra de sucessão e também fortalecer sua linhagem e expandir o império. No entanto, sabemos que esse não é o caso com todos os príncipes aqui. Eu suspeito que a ruína da urna de sementes pode ser causada por aqueles que não compartilham com essas visões, nem do primeiro rei e nem mesmo de Nazubi atualmente. É possível que o sucessor de Nazubi no final da guerra ponha fim ao ciclo de sucessão de uma vez por todas. E eu chamo aqui de ciclo de sucessão porque tem um tema bem recorrente em Hunter x Hunter sobre ciclos de violência. O único problema é que a recusa de uma próxima guerra pode acabar custando a vida do vencedor. Afinal, um contrato de sangue já foi selado com a urna. E o único meio de parar isso é colocar fim no próprio jarro que transforma príncipes em meros insetos. E é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender os 14 caixões, as bestas de Nen e por fim a urna das sementes, que funciona como um Kodoku aqui, misturando a alma dos príncipes para gerar ovos. Uma próxima leva de bestas guardiãs para serem utilizadas na próxima guerra de sucessão. Será que vai existir ou vão conseguir destruir essa urna? Será que dá para destruir? Existe alguma possibilidade? Eu acho que aí pode entrar essa coisa dos Epili, Gon, Killua, que tiveram contato com isso. Não acho que o Togashi escolheria esse visual à toa. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e entendeu, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.